Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai falar sobre o poder da palavra. Vou trazer aqui um versículo dos Provérbios para vocês, para a gente fazer uma introdução rápida. Tá em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Bom, o que que a gente pode desenvolver a partir desse ensinamento? Eu tenho feito uso da Bíblia como um manual de como ser uma pessoa melhor, principalmente em Provérbios. Para quem nunca leu a Bíblia, é um livro muito bom para se começar, porque os ensinamentos de Provérbios casam muito com alguns ensinamentos filosóficos. Então a gente consegue tirar um pouco dos dois lados, sabe? A gente acha que a filosofia ela é cética, mas não. Tem muitos filósofos que bebem dessa palavra também, desenvolvem seus pensamentos. E o rei Salomão, ele era um cara muito sábio. Então, ele existiu, é real. Então, vale a pena a gente ler, a gente conhecer esse livro, porque a gente não sai da mesma forma, sabe, depois de lê-lo. Então, é óbvio que a gente tem as referências da época, né, as influências da época, mas a gente consegue tirar muita coisa que é atemporal, sabe? É sobre o ser humano mesmo, em comunidade, como ser único e individual. Então, essa palavra nos faz perceber que a nossa língua ela tem um poder absurdo de fazer criar coisas, acontecerem coisas, ou de simplesmente fazer essas coisas criadas morrerem. São várias nuances nessa frase, mas o que eu quero trazer para vocês hoje é o poder da palavra em manifestar a realidade. A gente é muito bom em dar conselho para quem nos cerca, mas quando é a nossa vez, quando é a nossa hora que o bicho pega, a gente não consegue discernir, primeiramente, o que a gente está passando e a gente não consegue se automedicar, né? A gente não consegue automedicar a nossa mente, a gente não consegue automedicar o nosso coração. Então, hoje o que eu quero trazer de provocação para vocês é que a gente possa cada vez mais profetizar, sabe, sobre a nossa vida. E eu não quero trazer a palavra profetizar num âmbito só religioso, sabe? Mas que no âmbito para além da religião, um âmbito espiritual e material mesmo, sabe? De trazer o verbo para a materialização e ver as nossas palavras criando forma, sabe? Eu tive vários momentos da minha vida onde eu lancei palavras que alguns anos depois eu vi acontecer. É óbvio que a gente acha que vai ser instantâneo, né, como um passe de mágica, mas não. A palavra ela tem poder de alinhar o céu e a terra, a vontade de Deus e a nossa vontade. E parte das manifestações que a gente faz em vida começa primeiro de um pensamento, começa de uma conversa que a gente tem, então a gente já começa a colocar para fora em palavra os nossos sentimentos, as nossas vontades. Então, se a gente faz isso com intenção mais assertiva, eu comecei a fazer um caderno de um diário mesmo, sabe? Não de desejos, mas de pensamentos,
de vontades, do que eu quero vivenciar ainda. E hoje, a realidade que eu tô vivendo, o lugar onde eu estou, há um ano atrás, eu estava profetizando sobre a minha vida esse movimento. E hoje eu também já estou profetizando outras movimentações. E eu acredito que no tempo certo essa palavra ela vai se materializar e eu vou vivenciar isso. Então, comece a profetizar na sua vida, comece a dizer eu vou conquistar, eu quero conquistar, eu vou movimentar, eu quero movimentar. Que você vai começar a ver as coisas acontecerem. E tenha paciência, né? A gente tem que ter paciência porque o tempo do céu não é o tempo da terra, mas a gente tem o poder de fazer acontecer. Voltando aqui para o texto, uma outra nuance importante da gente citar é sobre o poder da palavra na vida alheia, né? A gente fala muito sobre ter cuidado, cautela com o que a gente deseja para o outro, porque isso pode retornar para a gente, e que de fato, sim, as palavras têm um peso espiritual muito grande. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala com os nossos filhos, com a nossa família, com os nossos amigos. Na verdade, a gente tem que ser muito prudente ao falar. Eu fui uma criança, jovem, adolescente, muito faladeira. O que foi, minha filha? Eu era muito faladeira e juntava um misto de ansiedade, eu não deixava as pessoas falarem e eu sempre estava muito à frente, eu não deixava a pessoa terminar de falar a frase porque eu achava que eu já sabia o que a pessoa ia falar. E aí eu comecei há uns poucos anos atrás, acho que de uns 5 a 3 anos atrás, eu comecei a ter contato com a filosofia, eu comecei a ter contato com os textos bíblicos também, e eu fui começando a ver que o sábio demora a falar. E eu sou do teatro, né? Eu sou da área artística, eu sou professora, pesquisadora. Então, nas minhas pesquisas, tanto vivências quanto teóricas, eu entrei num consenso que sim, a palavra é a última a chegar. Depois de ter passado por toda a experiência corporal, né, metafísica, enfim, a palavra ela é a última que chega. Então, quando a gente traz isso para a vida também, a gente precisa começar a colocar em prática o ouvir mais e falar menos, para que a nossa palavra tenha peso, sabe? Porque eu fico pensando que é muito fácil a gente fechar os olhos e imaginar a nossa vida daqui a uns anos, né? A pessoa que eu quero ser, qual que é a imagem que eu quero passar para o mundo. Mas como que a gente faz para começar a construir essa imagem? Não é de um dia para o outro. E aí há um trabalho muito árduo entre a gente pensar, falar sobre a pessoa que a gente quer ser e que a gente está construindo, para que de fato essa pessoa chegue, né? A gente seja essa pessoa. Começar pela palavra é também entender o peso dela, né? Entender a responsabilidade que a gente tem sobre o lançamento dessas palavras. Você ser uma pessoa coesa com seu discurso, com seus atos, para que a sua palavra tenha um peso de responsabilidade da sua própria vivência. A minha avó viveu uma época, ela é do interior do sertão baiano, e ela viveu uma época onde o dinheiro era pouco, a moeda era pouca e a comunidade vivia de escambo. Então, nos mercadinhos
Às vezes eles faziam compras sem moeda, só com o peso da palavra. Ah, depois eu venho e pago. E existia confiança. Hoje ninguém consegue ir ali no mercado e falar: ah, fulano, eu vou fazer essas compras aqui, no quinto dia útil eu te pago, tudo bem? Ninguém consegue. Por quê? Será? Né? Então, a gente tem uma mania de criticar o todo, mas a gente esquece que o todo é o reflexo do íntimo, do micro. Então, as tendências de falta de caráter do ser humano começa pela própria falta de caráter do ser humano na sua individualidade. Então, meu povo, é isso, que a gente comece a ter a relação com as palavras, né, com o verbo, entender que o princípio das coisas é o verbo, que o verbo tem o poder de construir uma sociedade, um pensamento, uma tendência. Então, se a gente tem a capacidade de entender a importância da palavra, a gente vai ser mais criterioso na hora de falar, na hora de prometer, né? Na hora de se pronunciar, se colocar. Então, hoje eu tento ser uma pessoa íntegra, uma pessoa coesa, porque a coisa mais valiosa que eu tenho é a minha palavra. Esse é o ensinamento que os meus avós, né, a minha ancestralidade tem muito firme, assim, que é uma coisa que eu quero levar para minha vida toda, porque eu só tenho isso. São as minhas palavras que vão atravessar as pessoas, que vão transformar as pessoas, no momento certo, a palavra certa, ela tem o poder de transformação, de cura. Então, que a gente possa ter essa relação com as palavras de mais responsabilidade, sabe? Então é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Um cheiro e até a próxima.